Capítulo 10, parte terceira da Lei da Liberdade. Tópico: Fatalidade. Perguntas de 851 a 867. Pergunta 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E, neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Resposta: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Pergunta 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? Resposta: são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais à conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui apenas algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o que é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando mais. Pergunta 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegando a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podes furtar-vos. Questão A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta: não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da sua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Pergunta 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Resposta: não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça.
são um dos meios empregados para que ela não se dê. Pergunta 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Resposta. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas, mais ou menos seriamente, de se melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos bons espíritos. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Entras a pensar que, do mesmo modo, escaparás a outros perigos, e deixais de que novo tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que, quase sempre, suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Pergunta 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Resposta. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Pergunta 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Resposta. Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos seus protetores, que assim o advertem, para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição de que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Pergunta 858. Por que razão os que apresentam a morte a temem geralmente menos do que os outros? Resposta. Quem teme a morte é um homem, não um espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera-a. Pergunta 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo com que a morte, que não pode ser evitada, quando tem de ocorrer? Resposta. São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quando há um momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Questão A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Resposta. A. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer.
Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticastes por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Pergunta 860. Pode um homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Resposta. Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Pergunta 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viveria a ser assassino? Resposta: não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que libera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam para sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Pergunta 862. Existem pessoas que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os empreendimentos. Não se pode chamar isso fatalidade? Resposta: será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creias seja absoluta essa fatalidade. Resulta, muitas vezes, do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio, sem saber nada. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria um homem bom êxito, se só tenasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar a vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere deixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a um ser mau poeta e morre de fome.
Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Pergunta 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre arbítrio? Resposta: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Porque, então, se queixam. Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-lo ao tolo amor próprio de quem vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício, cujo feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer isso dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto destino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Pergunta 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribui isso? Resposta: de ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Pergunta 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo? Resposta: alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Pergunta 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de vossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Resposta: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilâmines, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Pergunta 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Resposta: antiga superstição que
que prendia às estrelas os destinos dos homens, alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra.